Não havia pessoas caminhando pelos corredores do departamento àquela hora do dia, pois um feriado estava muito próximo. Feriados não eram algo produtivo para o comércio da cidade, pois as pessoas preferiam gastar seu dinheiro em algum outro lugar. Já fazia tempo que o município estava enfrentando alguns problemas financeiros, ou ao menos é o que parecia quando Antônio pensava no episódio do hospital. O local estivera à beira de declarar falência várias vezes. Já fazia mais de 30 anos que trabalhava naquela mesma sala, e já havia visto muitas coisas acontecerem no município, ao qual dedicara tanto de seu tempo e tanto de sua saúde. Um resquício preguiçoso de trovão ecoou ao longe, pronunciando uma breve chuva naquele início de tarde. Não esperava ouvir trovões com aquele calor intenso, mas, agora que o ouvira, era melhor pegar o seu guarda-chuva em seu carro. Ergueu-se com alguma dificuldade da cadeira e dirigiu-se até o estacionamento, antes que a água começasse a despencar do reino dos céus. Uma rajada de vento varreu alguns papéis e folhas do chão quando ele atingiu o ponto em que deixara seu carro demasiado velho. Recusara-se obstinadamente a comprar um veículo novo, mesmo depois de sua esposa ter insistido tanto. Não gostava da ideia de mudanças, assim como a maioria das pessoas daquela pacata cidade. Algumas mudanças, no entanto, eram necessárias. O muro caíra na Alemanha na semana passada, e as pessoas ainda tinham suas dúvidas a respeito do mercado internacional, especialmente depois daquela montanha-russa com os juros que assolava o país naquela última década. Ele abriu a porta do carro sem se preocupar com o alarme. Afinal, aquelas coisas barulhentas mais lhe atormentavam do que ajudavam em alguma coisa. Além do mais, aquela lata velha era muito pouco atraente para qualquer ladrão que tivesse bom senso. Teria mais despesas com reparos do que lucros com vendas de partes. O segredo era permanecer insignificante. Assim o deixariam em paz. As coisas não pareciam seguir um caminho diferente naquela tarde, apesar da chuva. Imaginava que assistiria a algum show barato quando chegasse em casa e dormiria no sofá, como sempre fazia em tardes como aquela. O alarme de um dos carros disparou da rua ali por perto. Coisa irritante. Decidiu que tomaria mais uma dose de elixir. Daquele elixir marrom que lhe dava energia para exercer o seu ofício, naquele escritório com cheiro de mofo. Foi até a garrafa cilíndrica de café e serviu-se uma dose generosa. Quando era 25 anos mais jovem, tinha muita energia para as incumbências do dia a dia. Mas com os anos, especialmente depois da casa dos 50, passara a precisar de café para conseguir executar suas funções todo santo dia. E não era uma bebida formidável aquela. Desde que podia se lembrar, gostara de tomar doses de café, fosse na escola, fosse em casa quando sua mãe não estava vigiando constantemente. Lembrava-se de ter experimentado todos os tipos de sabor possíveis daquele produto nos últimos 30 anos, trabalhando como funcionário público. Em épocas anteriores chegara, inclusive, a provar cafés muito raros de se encontrar no país. Alguns que valeriam uma fortuna e não estariam a seu alcance caso um dos poderosos fazendeiros não lhe tivesse oferecido como amostra. Café expresso, cappuccino, mocha, pingado, média, café breve, macchiato, café com pana e até mesmo o infame chantilly. Não podia mais tomar o café com chantilly, é claro. A diabetes era um mal que lhe assolara recentemente. Então, tivera de começar a tomar o café com o maldito adoçante. O gosto era artificial demais. Mas ao menos ele poderia manter sua tradição de tomar o café, o elixir marrom, todos os dias. O líquido quente desceu pela garganta e lhe trouxe aquela sensação reconfortante na qual ele se viciara. O café, depositado com tamanho desmazelo naquela garrafa preta, era de má qualidade, de fato. A administração do prédio não fazia a menor questão de fornecer bons produtos para os funcionários. Afinal, eles não tinham obrigação alguma de fazê-lo. Antônio não se importava, no entanto. Afinal, enquanto estivesse o café e pudesse dirigir aquele carro, continuaria vivendo e executando seu ofício. Com o advento daqueles computadores, tudo parecia estar mudando rápido demais. Mas não havia o que fazer. Cedo ou tarde, aquelas máquinas seriam utilizadas em todos os escritórios e assumiriam o controle.
Em sua juventude, ele fora um dos mais rápidos no curso de datilografia, mas começavam a dizer que logo seria uma tecnologia ultrapassada. Não importava. É claro. Sua aposentadoria estava próxima. Quando ameaçaram cortar o café por causa dos gastos a serem evitados no escritório, ele fora um dos primeiros a protestar contra a ideia. Sabiam que poderiam cortar gastos com qualquer outra coisa, mas não importava. Caso cortassem gastos com mais aquilo, ele passaria a levar o seu próprio café e a fazer as coisas à sua maneira na cozinha. Ele assumira a função de prepará-lo e de trazer algumas bolachas para os outros funcionários. Recentemente, aquela moça magérrima se negara a comer aquelas guloseimas com o argumento de que havia começado uma dieta. Então, ele se esbaldara, devorando todo o conteúdo do pote de plástico quando tinha a chance em seus breves intervalos do trabalho. Recentemente, quando decidiram que era exagero tirar o café dos funcionários, passaram a comprar daquela marca de baixa qualidade, como era o nome, Mezzo, ou algo parecido com aquilo. Ele podia sentir a textura dos grãos de café, além de alguns dos grãos que haviam sido colhidos antes da época adequada. Não conhecia detalhes da produção do café, é claro, mas sabia se tratar de uma qualidade inferior. A marca era recente, e os produtores residiam ali mesmo, naquela cidade, vendendo-o sem necessidade de transporte pelas rodovias. Era um bom negócio para os produtores, de fato, mas um produto da pior estirpe para aqueles que apreciavam um café de alta qualidade. Aquele era o sétimo dia bebendo aquele café tão insosso e excessivamente amargo. Senti um arrepio descendo-lhe pelas costas quando terminou o último gole. Seu ritual de beber café estava terminado. Era hora de voltar ao trabalho antes que atrasasse o conteúdo mais uma vez. Não fez nada diferente naquela tarde. Seguiu para a entrada do escritório com aquele cheiro de mofo. Jogou o copo de plástico em um dos cestos de lixo e sentou-se na cadeira. Ouviu os cliques do computador da secretária mais adiante, no balcão de trás, mas não lhe deu atenção. Sabia que a menina gostava de jogar paciência naquela máquina amaldiçoada, quando não tinha mais o que fazer. Apesar de ele saber que aquilo era uma má ideia. Acreditava que todo o trabalho deveria ser executado com atenção, sem os desvios daqueles jogos eletrônicos tão irritantes. Quantos anos aquela menina teria? Imaginava que quando ele havia começado a trabalhar naquela sala, ela nem mesmo havia nascido. Provavelmente não. Girou a cadeira ruidosamente. Falhara em manter a discrição. Queria ver se realmente estivera jogando paciência mais uma vez. Mas parou por ali mesmo, estupefato, ante uma imagem que lhe fez questionar sua sanidade. Que criatura infernal era aquela sentada na cadeira da secretária? A cabeça lembrava uma abóbora, em um tom marrom escuro. Os dentes enfileirados pareciam mover-se de maneira independente no maxilar. O corpo era, de alguma forma, próximo ao humano. A roupa era humana, pelo menos, mas as terminações dos punhos eram completamente disformes. Que hedionda visão de tal criatura era aquela? Uma visão dos infernos. Fitou, horrorizado, aquelas pequenas fendas negras e desproporcionais que observavam os movimentos na tela do computador. Respirou fundo. As pessoas caminhando pela sala pareciam agir de maneira descontraída. Pareciam não estar enxergando nada daquilo. Como era possível? Viu quando um carteiro entregou um papel para ela, que meneou a cabeça, valendo-se de gestos terrivelmente humanos, os movimentos suaves de uma garota que não combinavam com aquela abominação que se encontrava naquela mesa. Obrigou-se a fechar os olhos com força, esfregando-os. Foi até o banheiro com pressa. Lavou o rosto algumas vezes enquanto tentava recobrar o controle sobre si. Respirou fundo, mais uma vez, e abriu a porta, que se moveu lenta e dramaticamente. Era chegada a hora da arrebatação. Continuava vendo aquela monstruosidade ali, mas os outros homens, peões de obras, em busca de seus direitos, não pareciam notar aquele demônio trajando roupas femininas. Um jovem lhe entregou um pacote e ela o pegou com um gesto suave. Segurou-lhe a mão e lhe fez carícias. Soube que provavelmente seria um namorado, mas como diabos alguém poderia se relacionar com...
Pelas próximas horas, questionou sua sanidade e não conseguiu tirar os olhos da monstruosidade que permaneceu ali, à espreita de cartas e um jogo despreocupado.